Então, vamos lá, trabalhando ainda com pâncreas. Agora, a gente dividiu de forma mais didática, né? Então, vamos falar agora mais dos hormônios. Então, o pâncreas é endócrino, mas claro que eu falei para vocês que essa produção, essa secreção exócrina e endócrina, ela está acontecendo ao mesmo tempo, né? O órgão é um só, né? Mas hoje vamos falar dessa outra parte, então vamos falar outras funções do pâncreas. Mas para a gente relembrar, a porção exócrina, então, a gente tem uma alta produção de bicarbonato, das enzimas, né? Então, eu falei da lipase, amilase, certo? Mas também do bicarbonato, muito importante, né, na porção exócrina, e na porção endócrina, a gente vai falar dos hormônios que auxiliam para regular o metabolismo. E aí, eu espero que você saiba bioquímica um pouco agora para lembrar disso, né? Então, lembrando da glicose, para você entender o que a glicose faz no seu metabolismo, né? Ela é transportada para o interior da célula e vai ser fosforilada a glicose 6-fosfato, certo? Lá na via da glicólise. Lá na glicólise, que a gente não vai descrever isso hoje, né? Vocês já tiveram isso aí, mas na glicólise, essa glicose, esse transporte, onde ela é transportada para o interior da célula, isso acontece através de um transportador. Nós vamos falar desse transportador já já, que é o glúten. Então, essa glicólise ela vai consumir 90% da glicose e vai gerar piruvato. O piruvato, ele dentro da mitocôndria, no interior da mitocôndria, ele vai ser convertido a acetil-CoA lá no ciclo de Krebs para gerar ATP. Caramba, hein? Isso aí são aulas e aulas de bioquímica e eu resumi para um slide, certo? Mas é isso, né? Então, cadeia respiratória, né? Depois. Então, a gente está falando de glicólise, ciclo de Krebs, mas o objetivo é alimento, vai ser transportado, vai ser convertido a glicose, vou gerar glicólise, e depois ele vai na mitocôndria, através da conversão para acetil-CoA, entrar no ciclo de Krebs e gerar ATP. Importante falar é que quando ele é esse piruvato convertido a acetil-CoA, é dentro, né, no interior da mitocôndria, senão não ocorre, tá? Esse metabolização para o ciclo de Krebs, tá? E é importante a gente lembrar das ilhotas de Langerhans, né? Então, eu não vou ficar falando mais dos ácidos aqui, vamos falar mais das ilhotas agora, nessa aula, tá? No pâncreas endócrino, né? Mais importante aqui são as ilhotas de Langerhans, que representam, então, a importância na produção de insulina e glucagon. Então, vai importante para a homeostasia de glicose, proteínas e lipídios, ou seja, para o metabolismo. Aqui o nosso pâncreas, né? Eu estou fazendo um aumento aqui dessa célula do pâncreas. Nós temos aqui junto os ácidos, mas também nós temos as ilhotas. Então, a alfa e a beta, uma do lado da outra, tá? Temos mais tipos de ilhotas, nós vamos falar mais da alfa e da beta. Então, as células alfa e beta das ilhotas de Langerhans. Nós temos mais de 1 milhão de ilhotas. Em cada ilhota dessa, 2.500 células, tá? E que células são essas? São divididas em 4 tipos: a alfa, beta, né? Tem a gama e a pp. Então, a alfa não está na ordem, né? Mas justamente por causa dessa proporção. Então, a beta a gente tem uma proporção maior, 60%, que é responsável pela produção de insulina, a alfa pela produção de glucagon, a gama somente 10%, somatostatina, e o peptídeo pancreático, que é apenas ali em torno de 2% ou menos. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês novamente essas ilhotas. Aqui. Então, como se eu tivesse feito um corte, né? Daqui da célula
pancreática. Então, tenho todo o ácido, tenho os ductos, tá? Dentro aqui, esse amarelo, esse laranja mais forte, tá? Então, aqui seria o interior dos ductos pancreáticos, até para poder ter a secreção das enzimas pancreáticas. E cada célula de Langerhans dessa coloridinha azul e lilás aqui, tá? Então, a gente tem o azul mais escuro, alfa, glucagon, produção de glucagon, e a azulzinha clara, a beta, produção de insulina, ok? Então, aqui são os ácidos e aqui são as ilhotas. E aqui, como eu falei, né, é importante, glucagon e insulina são importantes para os reguladores do metabolismo. Então, são potentes reguladores e rápidos do metabolismo. Por que eu posso ficar dormindo horas e não passar mal? Né? Porque eu tenho produção de glucagon, né? Mesmo eu estando em repouso, não estar me alimentando, a gente consegue ter essa homeostase controlada, porque eu tenho reguladores do meu metabolismo, não é isso? Então, insulina e glucagon vão agir no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Por isso que essa figura clássica aqui, fígado, músculo e tecido adiposo, tá? Então, o que acontece? Eles juntos, a insulina e o glucagon, eles vão coordenar o fluxo desses metabólitos. Então, ora eu vou precisar de glicose para dentro da célula, ora eu não vou precisar, eu vou precisar dessa mais de glucagon, certo? Então, também vai ser importante para eu trazer aumentar esse fluxo para dentro da célula dos ácidos graxos, dos aminoácidos, então todos os outros substratos a fim de assegurar a minha necessidade energética, tá? Então, de acordo com o meu estado alimentado, de exercício ou no estado basal, tá bom? Então, você vai ter uma produção e uma captação maior desses substratos de acordo com o estágio do seu dia, tá? Então, isso é fisiologia, estou dando aqui uma pequena passada, mas em nutrição esportiva vocês vão falar muito disso, por isso eu não vou aprofundar também, né? Não é o objetivo da nossa disciplina. Vão cumprir essas ações, então, de acordo com o que você comeu, lógico, com a qualidade da sua dieta e também com o horário que você comeu, né, a quantidade de exercício, produção de tecido adiposo ou de massa muscular, vai ter influência nessas substâncias, tá? Então, vamos começar falando da insulina, que a gente já sabe que é um hormônio sintetizado pelas ilhotas, né, beta do pâncreas, não é isso? E ela vai estimular a captação de glicose para dentro da célula, porque senão ficaria a glicose aonde? Circulando aonde, gente? Se eu não tivesse insulina. No sangue. Exatamente, essa glicose ia ficar lá circulante no sangue infinitamente, né? Ia dar um estágio de hiperglicemia, né? Então, ela faz essa captação de glicose para dentro da célula através dos glúteos, né? E essa secreção, ela vai ser governada, então, por uma relação de feedback, ou seja, uma retroalimentação. Eu comi ou eu não comi, né? Então, se eu acabei de comer, eu vou ter uma produção maior de glicose, então vou ter que ter uma produção maior de insulina, certo? Se eu não comi agora, se já tem bastante tempo que eu comi, não vou precisar produzir tanta insulina. Isso eu estou falando em indivíduos saudáveis, né? É uma regulação de feedback, então, de acordo com o suprimento dos nutrientes exógenos, ou seja, através da sua dieta, certo? Você não vai ter a mesma produção de insulina o dia inteiro. A produção de insulina é de acordo com a demanda, né? Então, se você comeu agora e ficou 4 horas, já, sei lá, você jantou 8 horas, mas você só lanchou 3 horas da tarde, você ficou 5 horas sem comer, aí todo esse tempo das 5 horas não tem a mesma quantidade, a mesma sintetização de. Não foi sintetizada a mesma quantidade de insulina do que depois que você jantou, às 8 horas da noite. Entenderam o que eu quero dizer? Então, você produz normalmente, né, em torno de 50 unidades dia,
tá? E só que a gente tem uma meia-vida, a insulina está sempre circulante, então a cada 5 minutos você está ali gerando mais uma porção de insulina, tá? Então a meia-vida é curta. No basal, no seu estado basal em jejum, você tem uma produção de 10.000 unidades por ml. Já depois, né, no pós-prandial, depois das refeições, das grandes refeições, você tem mais de 100, tá? Então, aumenta em 10 vezes essa secreção de insulina, justamente porque é aí que há interesse, né, de carrear essa glicose para o interior da célula. Os tecidos sensíveis à insulina, então, como eu falei, fígado, tecido adiposo e músculo, os três vão estar respondem à ação da insulina, justamente por causa dos metabólitos, né? Ou pelo ácido graxo, ou pela glicose, ou pelos aminoácidos, certo? Então, os três tecidos são sensíveis à insulina. A insulina induz o armazenamento, então ela é considerada um hormônio anabólico, não catabólico, né? Ela é anabólico, e ela precisa, para agir, precisa de um receptor. Então, quando esses fluxos de nutrientes, né, da dieta ultrapassa a sua necessidade, você come muito mais do que você precisava, você gera um armazenamento, a gente sabe disso, né? Agora, ela é muito eficaz nisso, justamente para poupar nutrientes quando a gente está em excesso. Então, você acaba juntando, a gente considera isso como uma reserva, gera mais anabolismo nesse sentido e pode gerar ganho de peso, porque algumas pessoas usam, então, a questão do jejum para emagrecimento por isso, mas não é eficaz, tá? Então, a gente está falando aqui justamente para essa questão da insulina, mas a insulina, ela induz armazenamento, o excesso do peso, se você comeu errado. Se você não comeu errado, não tem problema, né? Então, os nutrientes armazenados, eles podem se tornar disponíveis quando a pessoa está em jejum. Então, por isso que é importante essa questão do armazenamento. Porque quando você fica ali horas dormindo, ou vendo TV, ou estudando, você passou várias horas e você não está comendo, você está tendo um fornecimento contínuo de glicose, porque está pegando lá das suas reservas e está mantendo a glicemia constante, e isso é importante para o sistema nervoso central, por exemplo, que precisa dessa glicose, tá? Então, os receptores dessas células, né, vão estar em diversos sítios ativos, em diversos tecidos, então precisa de um receptor para essa entrada da insulina acontecer, tá? Então, ela é chamada de GLUT, que é uma glicoproteína transportadora de glicose. O nome já está dizendo, né? GLUT. E é dela que nós vamos falar agora. Então, o GLUT, ele faz a captação de glicose nos músculos e hepatócitos, tá? Então, tem formação de glicogênio. Então, essa glicose vai ser captada pelos músculos, pelos hepatócitos. Então, a captação de glicose, ela ocorre, então, pelo GLUT, ó. Glicoproteína transportadora de glicose, certo? O nome já está dizendo, né? E ela vai facilitar a entrada de ácidos graxos livres no adipócito e promover a captação dos aminoácidos no músculo. Então, ela é importante justamente para aqueles tecidos-alvo que nós falamos, que são sensíveis à glicose, conseguirem se ligar a seus metabólitos interessantes aqui da dieta, que é o que a gente quer. Então, os músculos vão precisar captar os seus, né, a captação dos aminoácidos, vão precisar desses aminoácidos, até para gerar hipertrofia, por exemplo. Então, é através do GLUT. A entrada dos ácidos graxos livres no adipócito também, e a glicose também lá nos hepatócitos, certo? Lá no fígado. E gerar a glicose, o estado de glicemia, né, de glicemia estável, certo? Então, vai para tudo para a circulação e a gente manter essa glicemia mais estável. E aqui também, né, gerar o anabolismo que a gente estava comentando. Então, nesse GLUT,
a captação de glicose nos músculos, nos hepatócitos, como eu falei, né, e de ácido graxo no adipócito, o que acontece? Eu posso ter uma inibição da liberação de ácidos graxos também. Então, vai facilitar a entrada de ácido graxo no adipócito, inibindo, então, essa liberação de ácido graxo para a corrente sanguínea, para a circulação, tá? Então, esse ácido graxo, ele fica mais aonde? Sua reserva, lembra? Vai ficar ali preso no adipócito, vai gerar adipócito, justamente como uma forma inteligente. Nós fomos criados para ter essa reserva, né? Se eu ficar no estágio de jejum prolongado, de fome, eu tenho de onde tirar minha energia, ok? Então, o ser humano foi criado com essa reserva inteligente aí. Então, a gente tem também, né, essa captação que o glúten faz de ácido graxo para o interior do adipócito, ele meio que bloqueia o ácido graxo, né, ele inibe essa liberação do ácido graxo para a circulação sanguínea. Então, vamos agora explicar que glúten seria esse, porque nós não temos um tipo de glúten só, nós temos 5 tipos de glúten, mas nós vamos falar mais de alguns, não vamos falar de todos. Vou passar aqui brevemente sobre todos. Então, o glúten 1, que está em todos os tecidos, está espalhado em todos os nossos tecidos, ele tem uma alta afinidade de glicose, então ele é capaz de transportar glicose, mesmo quando eu não tenho muita glicose circulante, mesmo que eu tenha ali um quadro de hipoglicemia, estou muito tempo sem comer já, tá? Por exemplo, ainda assim todos os meus tecidos recebem glicose, graças ao glúten 1, que ele tem uma alta afinidade por glicose, ou seja, qualquer glicosinha ali perto ele consegue captar, tá? Não precisa ter uma alta quantidade. Já o glúten 2, ele tem baixa afinidade por glicose, então ele está presente aonde? Células hepáticas e pancreáticas, ou seja, mais específico, tá? Então, ele é responsável pelo transporte, aí que a gente falou, de glicose, mas somente quando a glicemia está mais elevada. Por isso, né, o glúten 2, responsável pelo transportador de glicose lá no fígado e no pâncreas. O glúten 3 também está em todos os tecidos, tá? Maior transporte na superfície neuronal, principalmente, e isso é muito importante, porque aí o seu cérebro, né, sistema nervoso central, consegue receber insulina independente da concentração de glicose no sangue. Então, independente do consumo de glicose, você vai manter o aporte de glicose ideal no sistema nervoso central, graças ao glúten 3, tá? Que ele está em todos os tecidos, mas ele aumenta o transporte, principalmente nos tecidos neuronais. Ok aqui? Então, o que acontece? Tecido nervoso central vai recebendo glicose, independente se tem insulina, se não tem, tá? Porque ele tem glúten 3. Então, ele facilita muito esse transporte aqui, para você conseguir ter oxigenação adequada, glicose adequada, quantidade adequada de glicose no seu cérebro. O glúten 4, tecido adiposo e muscular, então eles permanecem nesse compartimento somente após o sinal, né, são expostos com o sinal de insulina mesmo, e o glúten 5 na borda e escova, então lá nos enterócitos, lá nas células intestinais. Mas a gente vai falar mais, principalmente, né, glúten 2, que é o interesse dessa aula aqui, né? São os mais importantes para a gente hoje. Dúvida aqui, tudo bem? Então, o transportador do glúten 2, ele vai... a glicose é estimulada pela insulina, né? Como a gente já falou, estimulante da insulina. Então, você comeu, gerou glicose, né? Metabolizou lá, que a gente já falou, dentro da glicose 6-fosfato, aqui, ó, produziu piruvato, certo? Glicose. Então, isso vai ser o quê? Um estímulo para gerar insulina, correto? Eu tenho muita glicose, eu vou precisar de muita insulina. Até aqui, tudo bem? Então, ela vai ser transportada até as células beta,
que a gente falou lá das ilhotas de Langerhans, através do GLUT2, correto? Lá dentro do fígado e do pâncreas. Belezinha? Ela vai ser fosforilada a glicose 6-fosfato, vai ser direcionada para dentro da mitocôndria, né? Piruvato e coisa e tal, glicose. Então, aqui, essa glicose ela vai ir para os tecidos que a gente precisar. Ou ela vai para a corrente sanguínea, ou ela vai para o músculo, ou ela vai ajudar lá no tecido a captação de ácido graxo livre no tecido adiposo, que é essa aqui, branco, tá? Tecido adiposo. E aí vai gerar também a captação de aminoácidos para dentro do músculo, né? Então, são os efeitos da insulina, como eu falei, como um hormônio anabólico. Então, quando tenho insulina, aumentando a maior quantidade de insulina, então eu já tenho aqui sinalizações diferentes. Então, com o efeito da insulina sobre esses substratos metabólicos, ácido graxo, aminoácido, certo? Glicose, né, que são substratos, o fígado vai remover ali toda essa, quase 50% dessa insulina através da veia porta. Lembra da veia porta quando a gente falou de hepatopatias, né? O fígado vai remover essa insulina rapidamente lá para o fígado, primeira passagem pelo fígado, e vai reduzir a extração dessa resposta da glicose nas refeições. Então, é importante que ela foi rapidamente metabolizada. Então, aqui, ó, no fígado, glicose 6-fosfato, de novo, e piruvato, para vocês entenderem, né? Ciclo de Krebs já aconteceu. Então, eu tenho aqui ou estímulo ou inibição, tá? Então, com a insulina aumentada, que depois que eu comi, eu vou gerar estímulo para essa insulina, então eu já não quero mais que essa glicose fique muito circulante mais, ela tem que ser o quê? Tem que trazer essa glicose para o interior da célula, né? Então, diminui a glicemia, né, no plasma, no sangue, não vai ter mais tanta glicose circulante, não vai ter mais tantos aminoácidos no sangue, não é isso? Ele vai gerar o quê? Captação de aminoácido para dentro do músculo, glicose para dentro do músculo, glicose para dentro do tecido adiposo, ácidos graxos para dentro do tecido adiposo, não é isso? Então, quando eu tenho insulina, diminui no plasma, mas aumenta nos sítios-alvo, né? Então, eu tenho maior captação desses metabólitos, desses substratos metabólitos, para dentro dos meus sítios-alvos aqui. Então, de novo, né, vai agir no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Então, esse sinal mais forte aqui, tá vendo? Esse traço, essa seta mais forte é estímulo. Essa daqui que está cortadinha, ó, tá vendo? É a inibição, tá? Então, eu tenho uma menor inibição para gerar os aminoácidos, tá? Para perder aminoácidos, eu tenho mais síntese para captação e não para quebra, tá? Eu não tenho quebra aqui, ó, de proteólise, eu tenho captação de aminoácidos, tá? Eu não tenho liberação de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, eu tenho maior o quê? Captação de ácido graxo para o interior do tecido adiposo, ok? Tá? Então, é isso que eu estou mostrando neste slide aqui, para vocês entenderem que no plasma vai diminuir, mas nos sítios, né, nos tecidos-alvo, vai estar aumentada essa captação da glicose. Então, a insulina ela vai de novo, tá, gente? Atingir os receptores e os órgãos-alvos para vocês não ficarem com dúvida, porque eu sei que muito disso aqui fica lá atrás na fisiologia, né? E na química e bioquímica também. Então, no fígado, no tecido adiposo e no músculo. Então, principalmente, falando aqui do carboidrato, né? No fígado, com a insulina, vai aumentar, então, as vias, né, da glicólise, que é para a produção também de glicose, né? E gliconeogênese. Aumenta o transporte de glicose para o interior da célula adiposa, aumenta a glicólise e a síntese de glicerol,
certo? E o transporte também para o interior do músculo. Então, glicose para o interior do músculo, a captação de aminoácidos quando é da proteína, certo? Para o interior do músculo. Então, como eu falei, aumenta, é um hormônio anabólico, então aumenta a síntese proteica e também lipogênese, que eu falei que tem mais captação, facilita a entrada dos ácidos graxos para o interior, a fim de pensar já numa futura reserva, se eu precisar. Né? Então, por isso que tem essa captação aumentada da entrada de ácido graxo livre por o interior da célula e bloqueia um pouco na corrente sanguínea. Então, depois que a insulina se liga nesse receptor, eu tenho ativação de enzimas que vão participar de todo esse processo aqui, né? Síntese de glicogênio, de lipídio, tá? Então, vai resultar nessa entrada dessa glicose para a célula-alvo, né, do órgão-alvo, e a fosforilação oxidativa, ou lipogênese, ou proteogênese. Então, o metabolismo vai acontecer, né, todas as vias que precisam ocorrer por causa da geração de glicose e da produção de insulina. Até aqui tudo bem, gente? Que eu sei que é um pouquinho complicado lembrar isso aqui, né? Na verdade, não é fisiologia, isso aqui não é fisiopatologia, é fisiologia e bioquímica. Por isso que, de novo, eu estou trazendo um novo esqueminha aqui. Por que a insulina é considerada, então, um hormônio anabólico? Porque ela ativa a captação de glicose no músculo e no tecido adiposo, ela ativa a glicólise, então ela ativa as vias anabólicas, a síntese de glicogênio, sempre síntese, a síntese de proteína, e nunca quebra, né? E ela inibe as vias de quebra, então a lipólise fica mais inibida com o aumento da insulina, a proteólise fica mais inibida, por isso que a importância de estar alimentado para formar massa muscular, por exemplo, né? Não ficar, o jejum não favorece muito a massa muscular, né? Porque ele não vai ativar a captação, por exemplo, para a síntese proteica. Eu preciso da insulina para isso também. Então, eu preciso de níveis adequados de glicose e geração de insulina para isso. Então, inibe a lipólise, como eu falei, né? Inibe a gliconeogênese também. Ok? Então, as vias anabólicas ficam mais ativas. Posso passar? Toda essa parte introdutória para vocês entenderem, né, para a gente chegar no diabetes, né? Que, na verdade, é uma doença, uma alteração metabólica, tem vários sintomas, a gente vai explicar vários tipos de diabetes também, mas ela é caracterizada por um estado de hiperglicemia constante. Essa hiperglicemia, ela pode ser resultante de defeito na secreção ou na ação da insulina. Ou secreta pouco, ou secreta, mas ela não age, tá? De forma adequada. Você pode ter uma secreção ineficiente da insulina, secretar a quantidade inferior à necessária, ou até você secreta muito, só que ela é ineficiente, ela não consegue entrar na célula, fazer com que a glicose entre na célula. Ok? Então, por isso que alguns exames, principalmente do diabetes tipo 2, nós vamos falar deles ainda, as pessoas têm insulina muito alta, mas a glicose também está alta. Tá? Então, não necessariamente no sangue, né, no exame de sangue, quando a insulina está muito alta, quer dizer que está tudo bem. Tá? Então, às vezes, você tem uma produção de insulina, o pâncreas está produzindo, está até sobrecarregado, produzindo bastante, mas ele tem uma ação ineficiente, tá bom? Então, tem ali um defeito nessa ação, que é o que a gente chama também de intolerância à glicose, né? No estágio que não necessariamente ainda é diabetes. Mas aqui a gente vai falar de diabetes. Então, o diabetes ele é caracterizado por essa incapacidade da insulina em exercer aqueles efeitos que eu falei, de captar glicose para o interior da célula, certo? Então, assim, se ele não vai para o interior da célula, ele fica onde, essa glicose? Tá, no gente? Sangue.
no sangue. Então, vocês dormem aí. Então, pode ser que eu tenha um estágio de resistência com essa insulina, tá? Então, eu posso ter esse estágio também de resistência insulínica, aonde eu não tenho a captação adequada de glicose para dentro da célula. Então, o indivíduo fica com um estágio de hiperglicemia, aumento de glicose no sangue. Os fatores, né, tem muita relação com a genética, então a história familiar é importante sim, então se você tem avós diabéticos, os pais são diabéticos, ou se você tem irmão, né, parentes de primeiro grau principalmente, você tem chances de desenvolver também. Claro que a parte ambiental é muito importante, ou seja, o seu estilo de vida, não quer dizer que você tem um histórico na família que você vai ser diabético com certeza, né? Mas aumenta isso, ó, a predisposição 6 vezes, tá? Contra 0,4 de uma pessoa numa família que não tenha diabetes, ok? Então, aumenta bastante ali. Também tem quadros autoimunes, então, diabetes tipo 1, por exemplo, né? Que pode ser um distúrbio autoimune, ou seja, as células do pâncreas atacam próprias células do pâncreas, não é isso? Então, tem uma autodestruição das células pancreáticas e elas vão perdendo a sua função. Pode ocorrer por infecção viral, então gerar na infância normalmente, mas pode ser até na adolescência, disparar o mecanismo autoimune, então por uma infecção viral a pessoa acabar se tornando diabética do tipo 1, tá? Porque aí vai gerar uma doença autoimune. Então isso contribui para um processo autoimune, por causa de uma infecção prévia. Olha aí para vocês verem, existe isso, principalmente com essas aqui, herpes, cachumba, citomegalovírus, tá? Então, dependendo da carga viral, do quadro da imunidade desse paciente, da predisposição da pessoa, ela pode vir a ter um mecanismo, contribuir para um mecanismo de doença autoimune. Então, depois que cessa o quadro viral, ela se tornar diabética. Se eu cair, gente, a gente termina na próxima segunda, lembrando que quinta-feira é feriado, né? Eu sei que vocês querem muito minha aula quinta-feira, não adianta reclamar com a Tati, tá? Mandar mensagem, não adianta. É feriado, tá bom, gente? Então, se a gente cair aqui, que faltam uns 5 minutinhos mais ou menos, aí marca para mim onde eu parei, que a gente continua essa apostila segunda-feira, tá? Critérios de diagnóstico bem importante, gente. O diagnóstico é feito pelo médico sempre, mas muitas das vezes vai aparecer esse paciente para o nutricionista antes. Cuidado, a gente vai ter que pensar no diabetes, mas assim, não posso afirmar que ele tem diabetes. A gente vai falar, nossa, sua glicose está alta, seria bom o senhor procurar o médico, entenderam? Porque o diagnóstico é feito pelo médico. Então, se a glicemia for feita ao acaso, quer dizer, sem jejum, tá? Qualquer horário do dia, e ela tiver acima que 200 miligramas por decilitro, e junto com isso ela tiver sintomas, poliúria, polidipsia ou perda de peso, o que é polidipsia? Faz pergunta difícil, hein, professora? O que é poliúria? Vai circulando aí na apostila, hein? Poliúria é urinar muitas vezes. E a polidipsia é a sede que não passa. Então, tem muita sede, tá? E é muito característico nas pessoas que estão com a diabetes descompensada, né? Com estágios de hiperglicemia muito aumentado. Então, eles têm poliúria, faz toda hora xixi e bebe muita água também. Vocês já vão entender por que isso ocorre. E, ao mesmo tempo, esse paciente está perdendo peso. Então, se ele tiver aumento da glicose ali, mais de 200 miligramas por decilitro, e junto tiver alguns sintomas, já desconfia que tem diabetes. E também, né, não precisa de jejum, como eu falei, que seria... E aqui seria a glicemia de jejum, pelo menos 8 horas, mas é interessante de 10 horas esse jejum. Se der mais que 126 miligramas por decilitro no jejum, já caracteriza
o diabetes, e o pós-prandial acima de 200 miligramas por decilitro, tá? Então, o que é o pós-prandial? Até 2 horas após que comeu ou que consumiu a glicose anidra lá, aquela manitol, normalmente, que eles dão, né? Então, eles dão um composto de glicose pura. Eu nunca tomei, graças a Deus, nunca precisei fazer, mas é comum fazer o teste de tolerância à glicose, dizem que é bem ruim, né? Porque é puro açúcar e muito doce, mas justamente para ver como o seu pâncreas vai responder. Então, em torno de 1h30 ou 2 horas após o consumo da glicose ou após uma refeição grande, né, de almoço, por exemplo, pós-prandial, se der acima de 200 miligramas por decilitro, maior ou igual, ó, também caracteriza um estágio de hiperglicemia, uma preocupação aí para o diabetes, né? Então, o critério de diagnóstico, aqui, nós temos, né, não tem doença, não está normal, se der menos que 100. Se der mais que 126, diabetes. Se der menos que 140 no pós-prandial, ok, ótimo. Se der mais que 200, diabetes. E esse meio tempo aqui? E esse intervalo? Ah, professora, você falou que é menos que 100, maior que 126, e esse intervalo aqui, do 101 ao 125? Ou aqui, do 141 ao 199? O que é esse intervalo, desse critério de diagnóstico para a gente? Não? É aquela pessoa que você falou que pode ter uma intolerância? Não, Isso, tolerância. É isso, intolerância, pode né? ser o quadro de intolerância à glicose, ainda não é o diabetes, mas pode ser o pré-diabetes, né? Que a gente chama de pré-diabetes. Então, às vezes a pessoa tem já aqui uma glicemia de 102, 110, entendeu? E ela não está mudando nada no estilo de vida, tá lá, comendo pra caramba, sedentário, um excesso ali de carboidrato muitas vezes, tá? Então, aqui é a pessoa que ainda não é diabética, mas ela tem forte candidata a ser, porque a insulina dela está sendo altamente produzida, mas não está dando conta, tá? Então, eu vou parar aqui, tá, gente? Porque eu tenho menos de 1 minuto. Vou parar, marca para mim que eu parei em critérios de diagnóstico, que depois a gente entra em diabetes tipo 1. Então, entre esse intervalo, ó, de 100 para cima, mas ainda não é diabetes, não é 126, cuidado, a pessoa tem o que a gente chama de pré-diabetes, ela pode ser intolerante, né? Intolerante à glicose, tá? Então, ela tem uma alta intolerância à insulina, na verdade, né? Ela tem uma alta produção de glicose, alta produção de insulina, mas essa insulina não é efetiva. Ela não consegue dar conta da quantidade de glicose, não consegue carrear essa glicose para o interior da célula de forma efetiva. Entenderam isso aqui? Muito, muito importante. Já fizeram um asterisco aí, um N de Natália, um coraçãozinho? Muito importante entender